Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a vida de todos vocês. A gente está gravando mais um vídeo e hoje a gente quer falar um pouco sobre esta situação mundial que tem desassossegado, inquietado principalmente muitos cristãos, que é esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muitas pessoas já me perguntaram, e aí, pastor Dário, estamos aí no início de uma terceira guerra mundial, né? Então tem muita gente preocupada com isto e é natural, a gente entende que realmente um acontecimento dessa natureza nos deixa realmente muito preocupado, muito apreensivo. Mas eu quero, dentro do possível, apresentar a vocês um entendimento equilibrado à luz daquilo que a própria Bíblia fala, né? Ela trata como cumprimento profético dos últimos dias. É claro que eu creio que nós estamos vivendo este tempo, não é, chamado por alguns estudiosos de princípio de dores. Eu acredito que a humanidade está vivenciando já esse tempo, né, difícil, aflitivo, angustiante, sim, que, como já disse, denominado pela Bíblia de princípio de dores. Muito bem, para que nós consigamos ter uma compreensão, um entendimento equilibrado, temos que recorrer à palavra de Deus. Temos que recorrer àquilo que a Bíblia diz acerca desses assuntos. Uma vez que muitas pessoas falam sobre esses acontecimentos, pessoas fazendo aí especulações que estamos no início aí da terceira grande guerra mundial e tudo mais, e causando pânico, desassossego, inquietação, né, na vida das pessoas. Então eu quero chamar a atenção de vocês para a gente fazer esta meditação, primeiramente olhando para o capítulo 24 de Mateus, tá? Até ao versículo 31. Mateus 24, do versículo 1 até ao 31, Jesus está exatamente tratando sobre um tema escatológico. Jesus está falando dos acontecimentos dos últimos tempos que antecederiam a sua volta, o seu retorno, para implantar aqui o seu governo universal. Nós vemos então que, por exemplo, no versículo de número 6, Jesus diz o seguinte: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O versículo 7 nos diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu pergunto, para quem Jesus direcionou essa advertência? Jesus direcionou esta advertência, esta orientação especificamente aos discípulos. Os discípulos procuraram Jesus em particular e Jesus então expôs a eles toda essa situação relacionada com o cumprimento das profecias bíblicas dos últimos tempos por meio desses eventos, dessas coisas que aconteceriam. E aí a gente precisa entender mais alguma coisa. Esses eventos, eles acontecem num âmbito mundial, não apenas numa região específica, mas muitas guerras, muitos conflitos bélicos, fome, terremoto, pandemias, como nós estamos ainda vivendo, né? Vejam que todos esses acontecimentos proféticos,
escatológicos, eles são de âmbitos mundiais. Eles não vão acontecer apenas numa região, numa localidade específica, em alguma parte do mundo. Claro que não. Então, isso precisa ficar claro para a gente, que são acontecimentos proféticos relacionados com os últimos tempos, os últimos dias. E esses acontecimentos de âmbito mundial iriam apontar, sinalizar a proximidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vai tratar sobre essa questão, esses assuntos, falando desses sinais e também do seu aparecimento, da sua volta, mais especificamente a partir do versículo 29, do mesmo capítulo 24. Agora, qual é o entendimento equilibrado que a gente precisa adotar? Quando nós lemos o versículo 32, nós verificamos que Jesus agora passa a contar 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas estão vinculadas imediatamente a toda essa questão que Jesus está falando para os discípulos, tá? A respeito da grande tribulação. Então Jesus, ele conta 3 parábolas aos discípulos. A primeira parábola é sobre a figueira. E qual é o entendimento que a gente pode ter a respeito da relação dessas 3 parábolas com aquilo que Jesus está dizendo a respeito dos sinais do fim dos tempos? Bom, gente, a gente vai encontrar uma compreensão equilibrada naquilo que Jesus está considerando nesta parábola, tá? No versículo 42. No versículo 42, Jesus diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, percebam, Jesus não quer que nós fiquemos desesperados, apreensivos, inquietos, olhando para esses acontecimentos, como no caso desta guerra, e comecemos a especular, comecemos a achar que é a terceira grande guerra mundial, que nós estamos no início da grande tribulação. Não, Jesus está nos orientando, Jesus está nos advertindo quanto uma postura de vigilância. Então a igreja precisa estar numa posição, não é, de vigilância. Ela tem que se posicionar desta forma. Ela tem que se posicionar de uma forma sóbria. Entendeu, gente? Então, é importante você dar toda a atenção a isso que Jesus está nos apresentando aqui no versículo 42. No versículo 43, Jesus diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha que coisa interessante. Então, mais uma vez, Jesus está falando sobre a necessidade de nós, cristãos, de nós, Igreja de Cristo, nos mantermos num estado de vigilância, prudência, gente. Ok? Agora, ainda podemos ler o versículo 44, que diz: por isso ficai também vós apercebidos. Olha que coisa interessante, hein? Apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, mesmo com todos esses acontecimentos, seja esta guerra, sejam outras guerras, sejam outras pandemias, sejam terremotos, maremotos e tudo mais, mesmo diante de todas essas evidências, nós não temos como datar precisamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos. Muito embora
todos esses eventos contribuam para que nós acreditamos que ele voltará. Porém, qual o momento? Qual é o dia? Eu não sei, você não sabe. Qual é o mês? Não sabemos. Qual é o ano? Também não sabemos. Agora, o que nós precisamos saber, Jesus está colocando aqui para nós, é a necessidade de estarmos comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus e levando uma vida de total vigilância, prudência, sobriedade diante de todos esses acontecimentos que nos mostram realmente a proximidade da volta de Cristo. Então, nesta parábola da figueira, nós temos aí uma orientação, um direcionamento, né, do Senhor Jesus. Vigilância. Depois Jesus conta a parábola do servo bom e o servo mau, a partir do versículo 45. No versículo 50, ainda do capítulo 24 de Mateus, está escrito o seguinte: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está nos revelando aqui. Então, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Ora, então Jesus está dizendo que nós não sabemos o dia, a igreja não sabe o dia, a igreja não sabe a hora. O que nós devemos fazer então é aguardar, é esperar, é orarmos sim pela vinda do Senhor Jesus. Muito embora não saibamos o dia nem a hora, mas o entendimento correto que nós devemos ter é quanto uma vida de vigilância, de sobriedade. Não nos distrairmos com nada, porque os sinais estão nos mostrando, os acontecimentos que estamos vendo e acompanhando ao redor do mundo nos mostram a proximidade do Senhor Jesus. E por último, nós temos agora no capítulo 25 outra parábola conhecidíssima de todos nós, né? A parábola das 10 virgens é a mais conhecida em relação às outras duas anteriores, e nós encontramos também nesta parábola o mesmo tipo de advertência para os cristãos, para a igreja. A gente lê no versículo de número 13, Jesus dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que coisa interessante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, como nós não sabemos nem o dia e nem a hora, apesar de todos esses acontecimentos, repito, ao redor do mundo, que nos mostram os cumprimentos proféticos, que as profecias bíblicas estão se cumprindo em relação aos sinais dos últimos tempos, a nossa postura, a nossa atitude deve ser esta, de total vigilância. Então não se distraia, aleluia, como aconteceu aqui com essas 5 virgens nécias, né? Que adotaram uma postura de distração, de descuidado, de desinteresse, e aí foi tarde demais para que elas tomassem as providências e poderem participar das bodas juntamente com o noivo e a noiva. Então é importante que eu e você adotemos esse tipo de postura, de atitude. Total vigilância. Jesus não nos ensina a guardar os sinais. Jesus nos ensina a guardarmos a sua volta, o seu retorno, mesmo não sabendo nem o dia e nem a hora. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.